Começa agora o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, a sua rádio e TV na web. Olá, bom demais ter você aqui no podcast Simone Jardim e Convidados, que toda terça-feira traz uma entrevista exclusiva que ao mesmo tempo informa, inspira e apoia você que soma experiência de vida e tempo de carreira, mas também está aberto ou aberto a se reinventar profissionalmente. Nosso maior propósito é abrir sua mente para essas novas possibilidades. A entrevistada de hoje, Juliana Acquaroni, uma referência aqui no Brasil como especialista que estuda os impactos da longevidade nas relações entre marcas e consumidores. Aliás, esse assunto ganha cada vez mais importância e isso não acontece por acaso, não. Viver 80, 90 e até mais de 100 anos é a grande revolução que o ser humano está fazendo neste século XXI. Mas eu preciso te contar um pouco mais sobre a Juliana Acquaroni. Ela trabalhou por muitos anos como executiva nas principais empresas de pesquisa do país. Aos 40 anos, resolveu dar uma guinada na sua carreira e fundou a Mercado Sênior, empresa que tem 3 anos de vida e não só atende grandes companhias, mas também pequenos empreendedores interessados em fisgar oportunidades no Oceano Prateado. E o que é isso? É um novo conceito criado pela própria Juliana Acquaroni durante seu mestrado. Para ela, o Oceano Prateado é esse imenso, mas ainda estereotipado e muito mal compreendido mercado de produtos e serviços para consumidores com 60 ou mais anos de vida. Vale lembrar que o Oceano Prateado é um mercado que movimenta anualmente cifras astronômicas no mundo todo. Aqui no Brasil, é estimado em R$1 trilhão. Se você quiser o link da Mercado Sênior, vai lá no nosso site, no www.nível50maisexperiência.com.br. Aproveita e faça seu cadastro rápido lá no nosso site para receber os avisos das próximas entrevistas. Toda semana colocamos no ar um novo podcast, sempre com uma entrevista que vai ajudar você a reciclar o ciclo de vida da sua carreira e ativar seu talento empreendedor. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Agora é com você, Juliana Acquaroni. Quando eu comecei a chamar esse mercado de Oceano Prateado, a ideia foi um pouco, de fato, trazer o conceito de estratégia do Oceano Azul, que é a ideia de que existe um mercado que ainda não está desenvolvido, mas que tem um potencial gigantesco e onde as empresas ainda não estão atuando de uma forma sistemática, informada, com processos e etc. Então, a ideia era justamente juntar esse conceito do Oceano Azul com o momento desse mercado que é ainda incipiente, mas também com um potencial muito grande para ser desenvolvido de maneira muito rápida no Brasil. Então, a ideia do termo aí Oceano Prateado era um pouco fazer essa referência ao potencial altíssimo e ao baixo nível de desenvolvimento que este negócio, esse mercado em específico tem no Brasil atualmente. E o Oceano Azul, que é importante, daí depois a gente vai dar algumas referências sobre isso, que é um livro que foi uma referência, eu tenho pelo menos na cabeça esse livro, e justamente por que o Oceano Azul também, a gente pode entender um pouquinho. Porque assim, os mercados já estabelecidos são oceanos vermelhos porque tem muita competição. Muita gente ali batalhando por um consumidor, né, vários concorrentes ali. E o Oceano Azul, pelo contrário, né, é um mar de oportunidades e você realmente é algo para ser desbravado. É algo para ser desbravado com os ônus e bônus da inovação, né? Então, as empresas que começam a trabalhar novos mercados, obviamente, precisam desbravar. Isso significa tentar mais e errar mais. Então, existe um nível de risco maior, mas também existe o outro lado, que é o fato de que quem entra primeiro para formar novos mercados tem a possibilidade de atuar com uma concorrência que ainda não está formada e, portanto, receber os bônus aí do pioneirismo e dessa atividade que passa a se formar a partir dessa inovação. A gente tem números, a gente não tem ainda uma estrutura de conhecimento
que esteja super consolidada em relação a tamanho de mercado, potencial de consumo hábitos de compra e etc., porque, de fato, o Brasil envelheceu muito rápido e muito recentemente, né? Então, o Brasil se transformou num país em envelhecimento, que é quando a gente atinge pelo menos 14% da população acima de 60 anos. Nós crescemos de 7% para 14% da população idosa no Brasil nos últimos 20 anos. Então, foi muito rápido, né? O mercado americano, que a gente conversava um pouquinho antes de começar a gravação, esse mesmo movimento aconteceu em 70 anos. Então, nós piscamos e, de repente, não somos mais aquele país jovem, somos um país que tem uma população mais velha de alto poder aquisitivo, com uma altíssima representatividade na população geral, que cresce em termos absolutos aos milhões. Todo ano, muitos milhões de pessoas fazem 60 anos no Brasil. E quando a gente vai para outra ponta da pirâmide, olha para os mais jovens, é um mercado que encolhe de tamanho todo ano, né? Então, a gente tem uma virada demográfica muito rápida, e por isso a gente também não se deu muito conta disso ainda. Do ponto de vista de mercado, isso ainda é uma novidade, né? Então já existem iniciativas, já existem estudos, já existe uma base de conhecimento, mas ainda não se compara ao que a gente percebe nos países que envelheceram com mais tempo, com mais dinheiro e antes da gente, né? Então as populações como a da França, como a dos Estados Unidos, a do Canadá e outros países europeus que envelheceram antes, mas envelheceram sendo já países desenvolvidos, né? Nós temos um desafio ainda muito maior, porque nós estamos envelhecendo muito rápido, com muitos problemas sociais e econômicos que ainda não foram resolvidos, né? Então, a situação no Brasil ela é mais complexa sob vários ângulos, quando a gente pensa na rapidez com a qual essa transformação está acontecendo e na própria estrutura de mercado e a estrutura social e econômica de uma forma geral, que a gente tem problemas que não estão resolvidos e que estão sendo carregados ou muitas vezes potencializados por essa transformação demográfica tão rápida. O objetivo é apoiar as empresas a desenvolverem negócios e estratégias para conversar de uma forma efetiva com esse público. Então, existe uma demanda muito grande a partir do momento em que a gente tem um crescimento dessa população que é rápido, como a gente estava comentando. A gente tem uma população que tem poder aquisitivo maior do que a média, por uma série de razões, e a gente pode até, enfim, detalhar um pouquinho, mas de fato a gente está falando, por exemplo, esse público acima de 60 anos forma 14% da população hoje e concentra 21% da renda. E se a gente pensar em riqueza e patrimônio, esse número é ainda maior, né? Porque no Brasil e nos países em desenvolvimento, de uma forma geral, longevidade tem a ver com renda, infelizmente, porque tem a ver com qualidade de vida e a gente não tem, a oferta de qualidade de vida não é democrática no nosso país, infelizmente, né? Então, a gente tem uma população de maior poder aquisitivo chegando às idades mais avançadas. Além disso, obviamente, o acúmulo de patrimônio e renda é uma coisa que se faz ao longo da vida. Então, a gente está falando de uma população que tem um poder aquisitivo bem maior do que a média e, por isso, essa concentração. Então, a gente tem essas pessoas vivendo mais, vivendo de uma maneira diferente, porque a revolução demográfica é uma parte da história, mas a gente também está vivendo uma revolução cultural muito grande. Então, o que é esse viver a partir dos 50 ou a partir dos 60, a gente está construindo agora, porque a gente não tem precedentes, né? E a gente tem as empresas batalhando lá no Oceano Vermelho, querendo os millennials, os jovens, que é uma população que está diminuindo de tamanho e que começa a apresentar uma maneira de se relacionar com o consumo que é muito diferente da nossa geração, por exemplo, né? Então a gente vê cada vez mais o crescimento da economia compartilhada, muito mais uma tendência da experiência versus a posse, e na outra ponta da pirâmide, os mais velhos com outros tipos de demanda que não estão sendo atendidas pelas empresas, né? E então o objetivo da Mercado Sênior é ajudar as empresas a entender esse público, entender todas essas nuances para conseguir de fato atender essas demandas e transformar a revolução da longevidade num vetor de crescimento para os negócios e de atendimento para o mercado que está totalmente desatendido. Essa revolução que a gente está vivendo, que é a revolução da longevidade,
ela tem diversas nuances, então tem a questão demográfica, tem a questão econômica, tem a questão cultural, e ela afeta o curso da vida inteira. Ela não afeta somente os últimos anos da vida, né? Eu costumo dizer, eu ganhei de presente, ao longo dos meus 43 anos, eu ganhei 20 anos de expectativa de vida, porque quando eu nasci a expectativa de vida era em torno dos 60 e hoje a gente já está chegando nos 80 para as mulheres. O que eu vou fazer com esses 20 anos? Muito provavelmente eu não vou colocar esses 20 anos lá no finalzinho e depois que eu chegar lá eu vou pensar o que eu vou fazer com eles, né? Então eu já tenho hoje decisões de vida que tem a ver com o fato de que a minha expectativa é maior. Os jovens também. Então a gente vê uma mudança muito grande ao longo do curso da vida inteiro, porque a gente está falando de uma expectativa muito maior. Então se tem um jovem que saiu da faculdade, de classe média alta, em vez de sair correndo para ser promovido e comprar o primeiro carro, o primeiro apartamento, fazer o primeiro milhão, coisas que na nossa geração eram tão comuns, a gente não tem mais esse curso da vida tão linear, né, com os demarcadores sociais por idade. Então até os 25 você tem que fazer tal coisa, até os 40 você tem que fazer tal coisa. A vida inteira acaba se fragmentando um pouco mais. Você tem uma experiência de vida que é marcada pela longevidade, mas que afeta todos os ciclos, né? Então os jovens muitas vezes vão querer esperar um pouco antes de começar a fazer uma carreira muito linear, aí faz um primeiro estágio, guarda lá um dinheirinho porque está morando na casa dos pais, vai fazer um mochilão. E depois, quando ele voltar, é que ele vai ver o que ele vai fazer da vida profissionalmente. Ou eu, por exemplo, cheguei nos 40, resolvi repensar minha carreira, fazer uma outra coisa. Por quê? Porque a gente sabe que tem bastante... A gente espera, né? Existe uma grande chance de ter bastante tempo pela frente. Então, a longevidade altera o curso da vida inteira, ela não altera uma idade cronológica específica, e por isso, no mercado sênior, o nosso enfoque é a longevidade em si e como é que ela afeta os modos de ser e de sociabilizar e, especificamente, as relações das pessoas com o consumo, com a formação de preferências por marcas, com a decisão de compra de uma forma geral, com enfoque na longevidade, mas não necessariamente com um recorte de idade cronológica, até porque a gente não acredita na idade cronológica sendo determinante para a formação de preferências e relação com marcas, por exemplo. O que você pode falar nesse aspecto mais de oportunidades? Olha, o espectro é gigante, Simone, porque a estimativa é de que 2/3 das pessoas que já fizeram 65 anos na história da humanidade estejam vivas hoje. Isso significa que a gente não tem muito precedente, né? Então, como é que se vive essas fases da vida? O que se faz? Que possibilidades de sociabilização existem? Quais são esses modos de vivência, de convivência e de consumo, porque a gente vive numa sociedade de consumo, que se estabelecem? Isso tudo está sendo criado agora, né? Isso significa que, desde a moradia, quer dizer, como é que é essa casa quando os filhos já saíram, os netos não vieram, porque os filhos não tiveram tantos filhos? E essa casa que é uma casa grande, espaçosa e confortável, de repente fica grande demais, trabalhosa demais e cara demais, então precisa ser adaptada. Todas as formas de lazer e sociabilização, e a gente normalmente pensa a indústria de turismo, mas não é só isso, né? A indústria de lazer e de sociabilização é uma indústria que tem outros desdobramentos aí e oportunidades de desenvolvimento. A indústria do bem-estar, enorme, então como é que cuida desse dia, dessa vida, desse corpo, desse espírito, né? Tudo isso é uma indústria também que se desenvolve de uma maneira muito rápida, mas também com um enfoque muito grande para essas fases mais avançadas da vida. Obviamente, produtos de consumo, né? Eu também normalmente falo para os meus clientes, olha, quando as pessoas fazem 50 ou quando elas fazem 60, elas não começam só a usar fralda geriátrica, né? Essas pessoas continuam indo no cinema, continuam tomando refrigerante, continuam saindo para jantar, continuam comprando roupa. Querem estudar, às vezes até ter uma nova carreira aí pela frente. Continuam se locomovendo, querem ter carro ou não, enfim. Então, todas as indústrias de consumo precisam também atender essas demandas, né? Serviços financeiros é uma outra indústria que precisa ter um enfoque diferente quando você está falando das fases mais avançadas da vida, porque o conceito de guardar ou gastar muda completamente, porque a tua expectativa de anos à frente é muito menor. Então, enfim, não tem muito limite, né? A gente está falando de uma revolução que realmente é muito abrangente no sentido de que é muita gente, mas também de que a gente está falando
de uma vivência que tem uma participação social muito maior, né? Se a gente pensa lá 40 anos atrás, como é que era a vovó de 65 anos, ela não tinha uma atuação social muito forte, né? A gente tinha uma expectativa de vida menor, mas também os últimos anos aí, de uma maneira muito mais recolhida socialmente, economicamente e culturalmente. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas acima dos 50, acima dos 60, acima dos 70 estão ativas socialmente, estão criando formas de viver, estão sociabilizando e atuantes, né? Então, tudo que permeia o dia de uma pessoa de 40 também permeia o dia de uma pessoa de 70, no sentido de oportunidades e demandas para que essa vida seja uma vida completa, ativa e com uma sociabilização intensa e prazerosa. Infelizmente, a diversidade etária nas empresas é quase inexistente, né? As empresas que já têm programas de diversidade implementados e que estão mais preocupadas com essa questão nos seus quadros funcionais, normalmente estão preocupadas com diversidade de gênero, diversidade de etnia, mas a diversidade etária é quase inexistente no âmbito da preocupação das empresas. E ela é muito importante, porque com diversidade etária dentro das empresas é que se consegue desenvolver produtos e serviços para atender a demanda dos mais velhos como consumidores, né? Então somos, antes de mais nada, uma sociedade envelhecendo, né? Então não é só o consumo não cresce sozinho. A gente precisa de fato pensar nisso de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais complexa. De qualquer forma, a gente ainda tem muito poucos funcionários nas empresas brasileiras que já passaram dos 50 anos. Tem um censo que foi feito pelo Instituto Ethos em 2016, que mostra que nas 500 maiores empresas do Brasil, a gente tem em torno de 6% das pessoas acima dos 50 anos. Isso é muito pouco, né? A gente está falando aí de mais de 20% da população acima dos 50 e representados como 6% quando a gente vai para a população das empresas. Então, de fato, é uma questão super importante que a gente precisa enfrentar como mercado, né? E aí, o que essas pessoas estão fazendo? Então, de fato, existe um índice grande, quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente tem aí uma população que está, de fato, abrindo um negócio ou montando a sua consultoria, ou vai para a carreira acadêmica, porque essas pessoas estão buscando atividade, né? Estão buscando economicamente, como fonte de renda, e estão buscando como fonte de realização também. Então, não é só pelo dinheiro, algumas vão continuar trabalhando depois dos 60 anos, porque precisam dessa fonte de renda, e outras por isso também, e muitas vezes para também se sentir ativo socialmente e continuar aprendendo, continuar de fato construindo planos, porque isso é muito importante nesse momento de vida, tanto quanto em qualquer outro, né? E aí, pensando na sua pergunta do lado da Mercado Sênior, o que a gente tem feito e como é que a gente tem lidado com pessoas que estão nesse momento de querer empreender e tal. Eu tenho uma busca super grande, que é uma coisa que não apareceu muito quando eu comecei a pensar no meu negócio e planejar o meu negócio, de pessoas que vêm em momentos mais avançados da carreira, dizendo, olha, estou querendo abrir um negócio ou descobrir uma oportunidade aqui, quero investir em alguma coisa, e aí como é que eu faço? Eu tenho uma expertise A ou B, mas como é que a gente, de fato, diminui o risco nessa gestão aí de um novo investimento? E aí a gente trabalha, então, com modelos simplificados de plano de negócios, pensando, podem ser negócios voltados para longevidade ou não. Então, eu tenho clientes jovens que estão empreendendo negócios para longevidade e tenho clientes mais longevos que estão empreendendo negócios diversos, né? Mas aí a gente trabalha pensando em modelos de negócio simplificados, que sejam projetos acessíveis, que podem ou não ter uma validação com pesquisa de mercado, mas de alguma forma ajudar a estruturar o pensamento desse plano de negócio do ponto de vista da estratégia e do ponto de vista da execução, né? Quais são os possíveis riscos maiores aí que podem ser gerenciados do ponto de vista de planejamento. Então, sim, a gente tem trabalhado bastante com empreendedores, tanto empresas que procuram empreender trazendo soluções para o mercado da longevidade, quanto executivos ou, enfim,
pessoas, de uma forma geral, que estejam montando o negócio a partir de uma idade aí mais avançada. Os riscos de empreender no Brasil são para todos, né? Eles estão aí e, na verdade, não só no Brasil, mas, enfim, o risco de empreender é um risco alto e o sucesso no empreendedorismo também traz um retorno alto, né? Então, de fato, quando a gente pensa em formas de investimento, normalmente abrir a própria empresa é o que oferece mais risco e é o que pode, no longo prazo, oferecer mais retorno, né? Isso não é diferente por faixa etária, mas a gente vê que os empreendedores com idades mais avançadas normalmente têm uma taxa de sucesso maior do que os mais jovens, justamente porque trazem experiência aí, né? Eles têm já uma bagagem de vida, uma percepção, uma decisão mais intuitiva, já refinada a partir de diversos erros e acertos que a gente vai colecionando ao longo da vida, né? Então, de uma forma geral, a taxa de sucesso para iniciativas de empreendedorismo nas idades mais avançadas acaba ficando melhor. Agora, isso significa que, então, beleza, eu vou com a minha experiência e tá tudo certo? É claro que não, porque, como você muito bem colocou, quando você faz um passo em falso com o capital que você acumulou ao longo da vida, lá pelos seus 50, 60 anos, o estrago de um erro nessa fase da vida muitas vezes é maior, né? Então é importante se cercar de um bom planejamento e eu normalmente trato o planejamento de negócios como uma bússola. Ele não é a gente não vai seguir exatamente o que está acontecendo lá, porque a gente não tem como levantar e garantir que todas as variáveis possíveis e imagináveis vão estar contempladas em um planejamento. Mas ele serve para a gente saber onde tem mais risco, onde tem menos risco, e conforme o negócio vai andando, a gente poder retroalimentar esse planejamento e ir redirecionando essas decisões. Então é de fato um guia, não é que a gente vai escrever na pedra como é que o negócio vai acontecer. Mas quais são as grandes áreas de risco, quais são as grandes perguntas de negócio que precisam ser respondidas, como é que a gente usa esse planejamento para ir redirecionando as estratégias à medida que o negócio vai evoluindo, é muito importante para diminuir o risco de falha numa atividade que está começando. E aí, gostou da entrevista com Juliana Quaroni, fundadora da Mercado Sênior? Então, curte, compartilha nas suas redes sociais. É tudo super fácil lá pelo nosso site www.nivel50maisexperiência.com.br. Lá você também encontra o link direto para o site da Mercado Sênior e ainda pode assistir a todas as nossas entrevistas e compartilhá-las livremente nas suas redes sociais. Se você quiser receber avisos das próximas entrevistas, faça o cadastro rápido lá no nosso site. Toda semana colocamos no ar um novo podcast, sempre com uma entrevista que vai ajudar você a reciclar o ciclo de vida da sua carreira e ativar seu talento empreendedor. Eu sou a jornalista Simone Jardim, repórter e apresentadora deste podcast, uma produção independente da plataforma de rádio e TV na web Nível 50 Mais Experiência, com direção de Wagner Guedes e trilhas musicais do artista Júpiter 2. Nosso maior propósito é abrir sua mente para novas possibilidades e sempre sintonizar o melhor dentro de você. Até nosso próximo encontro. Você acabou de assistir o podcast Simone Jardim e Convidados, um programa da plataforma Nível 50 Mais Experiência, sua rádio e TV na web.